Olá, começa agora mais um programa Momento Medicina. Você sabe qual a importância da avaliação neuropsicológica? Hoje estamos aqui visitando o espaço Neurosapiense e quem nos recebe é a Adriana. Adriana, que é psicóloga. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, eu quero agradecer a presença do Momento Medicina aqui no nosso espaço, a presença da Roberta, e quero dizer que vocês são bem-vindos a esse programa para a gente aprender junto um pouquinho mais sobre a avaliação neuropsicológica. Muito obrigada, Adriana, da sua participação tão valiosa no nosso programa. Adriana, a nossa produção recebeu vários e-mails, por isso que hoje nós estamos aqui. Adriana, o espaço é acolhedor. Eu cheguei, eu me senti assim acolhida no espaço também, parabéns. E recebemos muitos e-mails de muitas mães que percebem o comportamento do filho, que não acham que está legal, normal, se assim se eu posso dizer. A grande dúvida, né? Qual a importância da avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica, para a gente entender um pouco como ela é importante, a gente precisa entender o que ela é. Porque hoje tem muita confusão ainda, muitos pais acham que a avaliação está muito ligado à prova, que a criança só vai ali fazer uma consulta e que já vai sair em uma única sessão com um laudo, né? A avaliação neuropsicológica, ela não é em uma única consulta que a gente consegue avaliar um funcionamento cognitivo. Então, a avaliação neuropsicológica, ela é um exame cognitivo. É uma análise, na verdade, de todo o funcionamento do cérebro. A gente avalia por meio de testagens padronizadas para a população brasileira a inteligência. Dentro desse item inteligência, a gente tem o funcionamento verbal, a gente tem o raciocínio lógico, a gente tem memória, a gente tem atenção, funções executivas, resolução de problemas, organização mental, como que a criança se percebe no mundo, aonde ela está, que são os conhecimentos alopsíquicos, a percepção dela com ela mesma, a observação clínica. Então, a avaliação neuropsicológica, ela não é tão simples. Ela é complexa, assim como o nosso cérebro é complexo. Então, quando a gente fala para a família que a avaliação neuropsicológica ela não é tão simples, ela demanda um tempo, são algumas sessões que são feitas, né, com esse indivíduo, é justamente para que a gente consiga ter uma conclusão de acordo que vai ajudar não só com o diagnóstico, que é esse o principal objetivo da avaliação, é trazer um diagnóstico ou não necessariamente, mas é trazer esse funcionamento, como esse cérebro funciona realmente, e ajudar esse indivíduo nas intervenções, no tratamento. Então, ele não é um exame que a gente só vai fazer e ele vai parar por ali. Ele é um exame que ele vai ter continuidade. Depois dele, a gente tem os encaminhamentos, né? Então, esses profissionais que agora vão pegar esse laudo, que ele também não é um laudo de uma folha só, sim, é algo que é muito mais complexo e ali tem todos os resultados de todo o processo, e aí esse profissional ele vai saber justamente o que ele tem que fazer agora. Eu preciso entrar com uma medicação, eu preciso pedir exames complementares, exames neurológicos, o que agora esse profissional vai fazer? Eu preciso mandar para terapia? Quais terapeutas vão atender esse indivíduo agora? Então, a avaliação neuropsicológica ela é importante não somente para a gente ter um laudo, um CID, que a gente fala, um código de doença, né? Para que a gente fale, olha, essa criança agora ela tem X, ela tem tal transtorno. A avaliação, a finalidade dela não é essa especificamente, mas ela é dar uma condução para o caso. É falar, olha, doutora, agora a gente já sabe como esse cérebro ele funciona e como que daqui para frente a gente tem que fazer esse tratamento. Então, ela tem justamente essa importância, ajudar não somente no diagnóstico, mas principalmente nas intervenções. Adriana, a partir de qual idade os pais devem agendar uma avaliação? A avaliação neuropsicológica, para que ela tenha consistência, é aconselhável
por meio de testes padronizados a partir dos 6 anos de idade. Porque ainda hoje no Brasil, nós ainda somos muito deficientes de testagens para crianças pequenas. Mas nós já temos, a partir de 2 anos e meio, testes que conseguem dar uma avaliada nessa cognição da criança na parte de execução e de raciocínio, mas ainda a parte verbal fica deficitária. Porém, não só falando da inteligência, mas falando no todo, se essa criança ela apresenta muito pequena atrasos nos marcos do desenvolvimento, nós já temos algumas testagens que são padronizadas, porém não são restritas a psicólogos, que é possível fazer o rastreio desse desenvolvimento para que a gente já consiga fazer as intervenções, para que a gente já consiga estimular essa criança, para a gente ver se realmente ela está dentro de um transtorno ou se é uma falta de estimulação. Por exemplo, um atraso na fala, né? Ela está dentro de um transtorno ou ela precisa receber do ambiente mais estimulação para falar? Ela precisa cantar mais com essa criança, conversar mais. Como é o contexto, né? Então, desde pequeno, é importante que os pais comecem a observar os sinais. Não tem uma idade para a gente falar, olha, vamos esperar o tempo dele. Não existe mais isso. Sim. Muitos pais falam isso, né? Mas é assim mesmo, cada criança tem seu tempo, né? Então, tem que prestar muita atenção nisso, né, Adriana? Tem que prestar atenção. Então, os marcos de desenvolvimento infantil, ele engloba, né, toda essa parte de socialização, de linguagem, a parte motora. Então, se essa criança engatinhou, se essa criança levantou a cabecinha, se ela rolou. Então, tudo isso os pais têm que prestar atenção. A parte da linguagem, se balbuciou, se essa criança, ela falou palavrinhas papá, mamã, se ela já começa ali, desde bebê, já soltar essas palavrinhas, se ela já aponta pelo que quer, se ela começa a pedir, formar frases ali, já o repertório já começa a aumentar de palavras, o repertório de palavras tem que ser ampliado. Então, se essa criança não está falando muito, se essa criança não saiu das fraldas com 3 anos, se essa criança ela ainda não fica firme na cadeira com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, já não está durinha, já não está se preparando para começar a marcha. Os pais precisam ficar atentos, precisam buscar profissionais especializados para estimular essa criança. Mas a avaliação neuropsicológica, o ideal é que ela seja feita entre 5 e 6 anos. Mas com 2 anos e meio a gente já consegue começar a avaliar esses marcos de desenvolvimento que são atrasados. Adriana, quais são os 3 elementos gerais de uma avaliação neuropsicológica? Os 3 elementos gerais a gente chama de etapas. Então, nós temos 3 etapas específicas. A primeira é a entrevista de anamnese. Essa entrevista de anamnese, ela é feita com os responsáveis ou com os pais ou um dos dois. Geralmente, eu gosto de fazer com os pais, e se a criança fica com a avó, se ela é cuidada por um tio, eu também gosto de chamar para a gente conversar, porque é quem vai dar muito mais informação dessa criança. Só um adendo. Nós estamos falando de crianças porque nós atendemos crianças, mas no caso do adulto também, são 3 etapas básicas. É a entrevista de anamnese, né? No caso do adulto, geralmente é feito primeiramente com o adulto. Se for possível, faz com a mãe desse adulto, com quem tem contato com ele. Faz com a esposa, com a namorada, com o marido, para poder entender esse processo de vida dele, né? A mãe geralmente é que vai ter mais dados, mas a intenção da entrevista de anamnese é a gente colher o máximo de dados possível. Quando a gente fala de criança, a gente precisa colher os dados desde a concepção. Então, eu preciso saber como foi essa gestação, se tomou medicação, que precisou usar ansiolítico, se teve queda,
Tudo isso a gente vai colher na anamnese. Então, como que aquele bebezinho dentro daquela barriga já estava recebendo as influências do ambiente, porque desde os 3 meses de vida esse bebê, ele já reconhece o meio que ele está, ele já começa a reconhecer a voz da mamãe, do papai, de todo mundo que está em torno. Então, como que esse bebê estava recebendo essas influências? E são importantes para compor o olhar clínico, a minha avaliação clínica. Então, essa é a primeira fase. É a anamnese. Depois disso, vem o processo de testagens. É onde agora a gente vai começar a fazer a aplicação dos testes. Então, de acordo com o que é falado na anamnese, com a queixa que vem para a gente, nós vamos selecionar os testes. Então, se a gente tem uma criança que traz uma demanda de inquietação, olha, ele é muito inquieto. Então, eu preciso investigar na anamnese o tipo dessa inquietação. E a partir dali, separar os testes para aplicar com essa criança que me dê uma abrangência do que causa essa inquietação. Esses testes são aqueles que eu já tinha comentado antes, que são os padronizados para a população brasileira, né? Porque a gente tem muitos, milhares de testes que podem ser usados, mas nem sempre eles são padronizados para nós. Então, a gente tem que se atentar a isso, se está dentro de um padrão brasileiro. Alguns testes, eles são restritos a psicólogos, então somente os psicólogos vão poder usar para fazer essa avaliação, e é nisso que tem essa mudança da questão da neuropsicopedagogia e da psicopedagogia, mas nós também usamos os testes abertos a outros profissionais, como, por exemplo, eu preciso avaliar a formação acadêmica dessa criança, eu preciso saber se ele sabe ler, escrever, então eu vou usar testes que a psicopedagoga usa, a fonoaudióloga usa, então tudo isso compõe a avaliação neuropsicológica. A última etapa, que a gente pode chamar também de elemento, é a entrevista devolutiva. Nessa entrevista devolutiva é onde acontece a entrega do laudo. Esse laudo, ele precisa ser muito bem fundamentado. Por isso que a avaliação, ela precisa ser muito bem estruturada. A gente precisa começar a conectar os testes com a observação clínica, com a entrevista de anamnese, os dados que essa criança trouxe para a gente. E agora a gente chega numa conclusão, para que a gente comece a elaborar uma hipótese diagnóstica. E, com isso, os encaminhamentos. Então, a última etapa é a entrevista devolutiva com essa família que a gente conversou no início e a entrega do laudo. Nesse processo, a gente ainda conta com o apoio da escola. Então, a escola, ela recebe alguns questionários de rastreio para serem respondidos. Eu fico à disposição da escola. Se for preciso, eu vou até a escola observar o comportamento dessa criança, se realmente condiz com aquilo que a família traz. Tem essa conversa com a professora, ver se é isso mesmo, para a gente formar um todo. Então, eu falo assim, a criança, ela é um quebra-cabeça chamado criança. E a gente precisa montar essas partes. Então, a gente precisa de família, escola, terapeuta e a própria criança. Então, a gente é um quebra-cabeça de 4 partes. E tudo isso para entender um cérebro. Então, a avaliação neuropsicológica, ela não é algo tão simples como alguns pais pensam, mas ela é um trabalho incrível, porque você conseguir chegar num ponto de partida e finalizar entendendo como aquela pessoa pensa, funciona, como o comportamento dela está relacionado com o cérebro, isso é algo assim mágico, lindo, e eu me emociono, desculpa. Nossa, Adriana, dá para até ver o brilho nos seus olhos quando você fala sobre a avaliação, e realmente é completa, né, Adriana? Completa, por isso é importante que você busque profissionais competentes para você fazer a sua avaliação, tá? Se você é um adulto, que você tem percebido que você tem sintomas que possam te levar a um autismo, a um TDAH, se o seu familiar, que é idoso, você tem percebido perda de memória, comportamento mais agitado, que possa estar levando ele para um quadro de Alzheimer.
Se você tem uma criança que está apresentando desde bebê aí alguns comportamentos que você percebe que não está de acordo com o esperado desenvolvimento, mas estão falando para você que é o tempo da criança, por favor, busque um profissional capacitado, faça uma avaliação neuropsicológica, para que você chegue num resultado que vai ajudar o seu ente querido, o seu filho, que é amado, o seu maior tesouro, que é esse familiar que você tem. Nossa, Adriana, você até respondeu a minha última questão. E quando procurar a ajuda do especialista? Você muito bem respondeu agora, né? Dando todas essas dicas, né, para as famílias, Adriana. Nós trabalhamos aqui especificamente com crianças de 4 até 15 anos, porque o nosso objetivo é atender as escolas, né? Então, eu pego justamente o processo de escolarização, que é os 4 anos, quando a criança entra na escola, que ela começa a ter esse meio social, é a primeira vez que ela vai ter ali uma escolarização, ela vai começar a ter algumas responsabilidades de atividades mais direcionadas, porque antes disso ela está na creche e é priorizado mais o brincar. Nos 4 anos, pela nossa lei da educação brasileira, a criança ela já tem que estar dentro da escola. E aí o olhar do professor, ele já fica mais direcionado se essa criança ela está conseguindo responder aquelas atividades que é dada, principalmente atividades de folha, a parte mais cognitiva, se ela consegue entender números, como que está esse desenvolvimento. Então, nós atendemos a partir dessa idade para fazer a avaliação neuropsicológica. E a gente vai até os 14 anos e 11 meses, por conta até do final da escolarização do ensino fundamental 2, né? Porque depois ele já vai entrar no ensino médio. Então, o nosso objetivo, nossa finalidade é atender essas crianças que estão em fase de escolarização. E aí a gente não só faz a avaliação neuropsicológica, como a gente faz todo o acompanhamento neuropsicopedagógico, se for preciso e a família queira continuar com a gente, e a gente faz o acompanhamento psicológico, se a família quiser dar andamento no processo também de acompanhamento comportamental. Com isso, a gente fica junto com a escola em todo o tempo. A partir do momento que a gente acolhe essa família, essa criança, a gente acolhe a escola que ela está inserida. Então, a escola já faz parte desse quebra-cabeça, já faz parte da gente também. Adriana, eu queria que você nos contasse sobre a sua formação. Que eu sei, Adriana, que você se especializou muito bem para estar aqui hoje. Conta pra gente, Adriana. A minha especialização começou em 1999, quando eu me matriculei no curso de pedagogia. Então, a minha primeira formação é a pedagogia. Eu trabalhei em escolas particulares, trabalhei em escola pública, e quando eu fui para a sala de aula, eu percebi que a necessidade da sala de aula ela não era uniforme. Com isso, eu fui fazer uma especialização em neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia, ela tem essa função de entender como o cérebro aprende. Ali eu já consegui ter algumas noções de como eu poderia ajudar aquelas crianças. Eu consegui observar como cada criança aprende, consegui ajudar essas crianças, mas ainda não foi suficiente. Porque com a chegada da pandemia, os pais começaram a perceber muitas dificuldades, não só de aprendizagem, mas dificuldades comportamentais, dificuldades emocionais, dificuldades que eles não viam antes, quando a criança só estava na escola. Então, eu fui fazer agora uma nova graduação. Eu fui para psicologia. Com a psicologia, eu comecei a entender comportamento. Como que a gente se relaciona conosco mesmo, o que interfere no nosso comportamento, como a emoção ela atua no nosso comportamento. Então, eu fui fazer uma especialização em neuropsicologia, para conseguir fazer uma avaliação detalhada ainda mais do que a neuropsicopedagogia, para poder ajudar essas crianças no seu todo. Não somente agora só a parte cognitiva, mas a parte comportamental também. A cada dia a gente tem aprimorado os nossos serviços, né? Nós temos esse objetivo
de acolher famílias, né? O nosso diferencial, né? O diferencial do nosso espaço é atender as famílias de uma forma única, como se fosse a nossa, como se aquela criança fosse a nossa criança, em apoio e parceria com as escolas, de lidar com os professores, de falar o que aquela criança realmente precisa para aprender. Bacana, uma grande profissional, Adriana. Adriana, conta um pouquinho pra gente sobre o livro. Sim, esse livro aqui, Sanduíche do Cérebro, ele foi feito com mais 29 coautores. Então, são 30 coautores que formaram aqui esse livro, que traz assuntos desde questões fonoaudiológicas, de aprendizagem, psicológica, psicopedagógica. Então, são 30 profissionais, cada um na sua área, que formou esse sanduíche. Por isso que é um sanduíche, porque vai de tudo um pouquinho para atender famílias que precisam entender o funcionamento do cérebro, que precisam entender os transtornos do neurodesenvolvimento e ajudar os seus filhos. Nesse livro, eu sou a coautora do 2º capítulo e eu falo exatamente sobre a importância da saúde emocional na infância. Então, eu trago aqui algumas dicas para os pais, como lidar com as crianças, com as emoções das crianças. E esse livro aqui é seu, Roberta. Eu trouxe para você. Muito obrigada, viu? Adriana. Olha só, vou muito deixar para você. Eu quero que você saboreie esse sanduíche. Esse daí, ele é todo especial. Tem um tempero especial que você vai amar. Tenho certeza. Muito obrigada. Eu conversei com a psicóloga Adriana, que é responsável pelo espaço Neurosapiente. Adriana, eu fiquei encantada, nós tivemos uma aula aqui com você hoje, fiquei muito feliz pelas informações e tenho certeza que os pais também ficaram bem informados. Obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui e quero convidar vocês que queiram conhecer o nosso espaço, que queiram tomar um cafezinho com a gente, que estejam buscando uma avaliação neuropsicológica ou que tenha dúvidas, de repente ainda não entendeu o que é a avaliação, percebe que o seu filho está com alguma dificuldade, né? Não tenha medo, não tenha medo de avaliar, não tenha medo de um diagnóstico ou não. Mas o importante é entender que o seu bem mais precioso precisa de você agora, enquanto ele ainda é uma criança. Muito obrigada por essa oportunidade, eu agradeço. Obrigada, Adriana. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.